Phantom Works. Quando eu era militar, eu sonhava em viajar por aí dirigindo um clássico americano sem nenhum estresse. Hoje, eu estou me dando bem com os carros, mas isso vem acompanhado de problemas. A Phantom Works é uma oficina de fabricação de ponta, uma oficina mecânica clássica, uma oficina de pintura, uma oficina de madeira, uma oficina de motocicleta e uma oficina de montagem e tapeçaria. Tudo dentro de um enorme complexo. E não se passa um dia sem que alguma dessas oficinas me traga algum problema. Mas nós corrigimos o incorrigível, fazemos um trabalho impecável. Gastamos uma média de 1000 horas de mão de obra em cada projeto. E às sextas-feiras à tarde, paramos tudo, tomamos uma cerveja e esquecemos a semana que passou. Infelizmente... Ah, droga. Hoje não é sexta à tarde. Hoje temos uma picape 1951, série 3100 chegando. Mas, infelizmente, se tratando de um veículo com 63 anos, você não sabe o que vai encontrar quando olhar de perto. Você que agendou às 10? Sim, meu nome é Craig. Você Dan Stewart, prazer em conhecê-lo também. Então, me disseram que você precisa ajustar as portas. Bom, talvez seja um pouco mais que um ajuste, eu não tenho certeza. Elas não fecham? É, não fecham. Bom, logo de cara, a moldura da porta aqui está acertando a coluna da cabine. E isso não é um grande problema, porque a gente só precisa mover a porta, a menos que você tenha a situação que eu vi aqui, onde a coluna está por baixo do painel externo da porta. Não dá só para tirar essa porta e, de repente, colocar ela no lugar certo? Eu não sei como isso aconteceu, mas ou a sua porta cresceu, ou a abertura da cabine para ela, a área para a porta encolheu. Porque você tem uma porta que não serve no carro. O outro lado está do mesmo jeito? Acontece o mesmo problema do outro lado. Assim que eu vi corda segurando as portas fechadas, vi o tamanho do problema. Meu cachorro foi amarrado na outra ponta da corda e eu não sei onde ele está. É bem legal ter o Craig fazendo piada dessa situação, em vez de ficar bravo com ela. Bom, como isso aconteceu? Acho que eu criei esse problema. As portas estavam certas quando eu comprei a picape. Depois de eu tentar arrumar alguns painéis da carroceria e remover alguns pontos de ferrugem, as portas não fecham mais. Não existe ajuste com porcas e parafusos e chaves de fenda que consiga arrumar esse problema. E o que você acha que tem que ser feito? Eu tô meio nervoso. Neste caso, diminuir as portas é mais difícil do que aumentar o espaço para elas. Se essa fosse uma situação normal, nós cortaríamos as folhas da porta junto à moldura dela para que pudéssemos diminuí-la a fim de encaixá-la na cabine. Mas, infelizmente, a abertura da porta encolheu tanto que nós teríamos que cortar a estrutura da porta, cortar a moldura dela para deixá-la menor. Isso seria feio, caro e realmente não resolveria o problema que causou essa situação. O único jeito de consertar isso é, basicamente, cortar e separar a cabine no meio. Sério? Eu não sei se o Craig está pronto para ouvir isso, mas para podermos resolver o problema, teremos que fazer uma cirurgia muito invasiva. Eu estava esperando que tivesse uma solução mais rápida e simples. Eu entendo que você me explicou, então acho que é isso que tem que ser feito. Eu não sei se você tem outras opções. O problema dele não começa e termina com as portas. Ele quer que o veículo passe na inspeção. Eu levei 5 segundos para perceber que a lista de coisas que precisam ser feitas é enorme. Quando me aproximei do carro, eu percebi que o capô não está fechando. Ele está? Isso é o mais fechado que ele fica. Uau. Felizmente, isso aqui não precisa de cirurgia. Existem alguns ajustes que podemos fazer para trazer esta parte para baixo. Nós conseguiremos deixar o capô encaixado. E acho que podemos chegar num ponto onde suas portas vão fechar normalmente, como elas deveriam. Mas nós não vamos tentar fechar os vãos num nível de show de carro. Tá. Se me der uns 2 dias, vamos colocar tudo no papel e teremos algo para te apresentar. Eu tô ansioso, Dan. Obrigado por me Sem ajudar. problemas. Valeu. A gente se fala em alguns dias. Até. Eu não tenho muita certeza do que está acontecendo com o 3100, mas o que eu já vi é assustador. O capô tem vãos tão grandes que ele não fecha a trava como deveria. E as 2 portas precisam encolher tanto que não conseguiríamos consertá-las diminuindo a borda delas. E existe uma chance desses problemas serem apenas a ponta feia de um iceberg. Neste momento, nós temos um Studebaker Avante 1983 chegando na oficina. O Avante era um coupé de luxo americano produzido pela Studebaker no começo dos anos 60. Ele foi produzido por 30 anos com um pouco mais de 8.000 unidades. Mas o estilo dele era tão polarizador que as pessoas o amavam ou então odiavam. Eu não quero nem olhar para isso, é muito feio. Ah, meu Deus. Studebaker Avante. Muita gente se refere a ele como um Corvette do europeu. Eu não sei nem de onde isso saiu, porque ele foi produzido em Indiana pela Studebaker, então ele é um carro americano.
Eu tô olhando pra esse carro e lembro que disseram que tava 80% pronto. Que nada, não tem vidros, não tem interior, não tem nada. A carroceria tem o primer, o motor tá brilhando, que é a única coisa que parece nova em folha nesse carro, até onde eu vejo. Enquanto JP e Dino estão inspecionando o Avante, eu me encontro com os proprietários. Podem sentar. O proprietário chegou a começar a restauração desse carro na sua própria oficina. Mas ele saiu do negócio, então agora cabe a nós terminar esse projeto. Por que você escolheu o Avante? É muito bonito. Legal. Então você gosta da aparência dele? Gosto muito. Beleza. Alguns anos atrás, eu tinha aspirações de começar o meu próprio negócio de restauração de carros, junto com um grande amigo meu, e nós chegamos a construir um Cobra. Eu fiquei apaixonado. Então tentamos fazer isto para alguém. Queria transformar um hobby num negócio. Dirigir uma oficina de restauração é difícil. Acho que o Matt descobriu isso quando não conseguiu terminar o seu próprio projeto. Então, ele o trouxe para nós. As sirenes de alarme começaram a tocar. Parece que o dono gastou um bom dinheiro em todas as partes chamativas do carro, no que diz respeito ao motor e às rodas dele. Isso não é realmente a minha preferência. Bom, por baixo do Avante, a primeira coisa que eu reparei é que a carroceria não está presa no chassi. Parece que tem umas placas de metal, ou sei lá o quê, colocadas entre a carroceria e o chassi. É por isso que a dianteira tá tão alta assim. Parece um Frankenstein, um motor diferente num carro diferente. Eu acho que ele nem percebeu que o motor é grande demais. Eu não sei o que tá rolando aqui. Eu percebi que se fechasse o capô ele bateria no topo do motor, então vamos ter que baixá-lo. As porcas da parte inferior do motor foram colocadas no lado do chassi. Isso vai ser um pé no saco. Tô começando a não gostar do que eu tô vendo. Isso tá uma bagunça, cara. Tem peças pra todo lado no trailer. Velhas, novas, espalhadas. Não tem nada marcado. Tem umas caixas com coisas escritas nelas, mas eu não tenho a menor ideia de que peças ele tem ou deixa de ter. Nós gostamos de fãs de automóveis e caras que mexem neles. Mas muitas vezes eles se envolvem num projeto que fica além da capacidade deles. E isso significa muito mais trabalho para nós. Como você está em relação às peças? Não olha. Aqui. Este foi seu gasto com peças? Foi. Matt me mostrou sua lista de peças. Eu chutaria que ele já tinha gasto de 10 a 15 mil dólares só nelas. Legal, só para dar uma ideia. Eu já construí 1.600 carros nesta oficina. E você gastou mais em peças que qualquer outro carro que eu já construí desde que a empresa foi aberta. Isso é sério? Sim. Você tem uma ideia de quanto já foi gasto nisso? Não. Ok. 58 mil dólares em peças. Eu fiquei surpresa. Eu não imaginava que ele tivesse colocado tanto dinheiro nas peças, porque nós não discutimos sobre isso em casa. Tem um carro completo nas caixas. Dava até pra construir 2 carros com as peças que ele tem. Esse é o exemplo perfeito de por que a gente não deixa as pessoas trazerem suas próprias peças. Os bancos não estão aqui. Mas tirando isso, aqui tem basicamente tudo. Então, é uma grande quantidade. Você fez um inventário do que tem em cada caixa? Bom, eu tenho tudo aqui na minha cabeça, mas eu tentei escrever em cada caixa o que tinha dentro e tentei etiquetar os sacos e tentei ensacar as partes pequenas o melhor que eu pude. O que eu não quero é acabar comprando uma coisa que você já comprou. Ao mesmo tempo, não quero gastar 18 horas procurando por algo que possa estar aqui ou não. Eu já posso dizer que o caso vai ser um pesadelo. Eu vou usar essas porque ele já comprou. A única boa notícia é que ele já comprou algumas das peças mais caras e isso fará com que o valor da minha conta seja mais baixo. Os rapazes já encontraram algumas discrepâncias. A sua suspensão dianteira e as bandejas de suspensão não funcionam. Ele tem uma transmissão que está batendo no assoalho. E este cabeçote do motor provavelmente é o modelo errado para ele. Ele é de alumínio comprado no mercado paralelo. Tá certo. O motor está muito alto. E além disso, ele já desceu o máximo. Está apoiado na cremalheira. Tá bom. E você acha que tem alguma solução para esse problema? Uma solução seria um sistema de injeção menor, só que custaria alguns milhares de dólares. Então não vai dar. Outra seria uma bolha no capô, o que provavelmente você não vai querer. Pode esquecer. Legal. Então, uma terceira solução envolve basicamente reconfigurar toda a suspensão dianteira, porque eu não posso descer mais o motor, porque isso causaria um problema de bump steer e não daria certo. E dando uma olhada aqui atrás, nós temos a questão de que o chassi já foi tão cortado que temos cerca de 75% dele faltando neste carro. E num ponto muito crítico. Olha,
Isso é bem mais do que eu pensava. O Dan veio com aquela lorota mostrando que estava tudo errado com o meu carro e eu só pensava, puxa, o meu carro é bacana. Uma vez resolvidos todos esses problemas, então nós poderemos começar a construí-lo. O cara só fala em dinheiro, só dinheiro. É sério, eu tô até com medo. Bom, eu não vou mentir dizendo que não é um projeto grande e que não sairá caro. Nós temos que superar cada um desses obstáculos. Eu sei. E nós vamos utilizar cada solução que for possível. E faremos isso tendo em mente o orçamento e seus objetivos originais para o carro, em cada aspecto. Ok. O Matt trouxe um conjunto de peças. $58 mil em peças, para ser exato. E eu detesto ter que usar, mas se não fizer isso, Matt ficará em apuros. Só espero que isso não se volte contra mim. Vamos para o escritório preencher a papelada. A seguir... Ah, droga. O 3100 mostra seu lado feio. Tem remendo para todo lado. O Matt e a Debbie querem uma restauração completa no Studebaker Avant 83 deles. Espero que possamos usar todas as peças do cliente. Daí, então, vamos atualizar cada sistema do carro. Nós vamos corrigir a geometria do chassi e os problemas de suspensão. Modificar o encaixe do motor para que ele caiba entre o capô e o mecanismo de direção. Então desceremos a transmissão e evitaremos que ela bata no assoalho. Vamos reconstruir a carroceria de fibra de vidro, corrigir qualquer dano e trocaremos os painéis do assoalho. Daí vamos refazer a parte elétrica, construir um interior personalizado e finalizar tudo com uma pintura incrível. Para podermos fechar o capô, vamos precisar descer o motor. Então o KD vai projetar e instalar um novo conjunto de suportes. Quando você faz suportes personalizados de motor, precisa fazer com calma. Medindo uma vez, medindo duas vezes, medindo de novo. Precisa ter certeza que a sua geometria está certa. Senão o carro vai ficar com vibrações estranhas e pode acabar se desmontando todo. Descobriu como fazer isso? Eu acho que sim, tá ficando legal. Já testou com argila? Usamos argila de modelagem para checar a distância entre o motor e o capô. O motivo para isso é que precisamos de um espaço de 6 milímetros entre eles para evitarmos problemas com a vibração do motor. Senão acabaremos com rachaduras na pintura e amassados no capô causados pelo estresse. Pode levantar? Dá uma olhada, Dan. Isso é ótimo. Dá uma olhada nisso. Ficou com uma marca aqui. Toca aqui, cara. Conseguimos descer o motor e o Avant está indo bem por enquanto. Craig trouxe seu Chevrolet 3100 porque as portas não estavam fechando. Ele disse que isso aconteceu após ele ter feito uns reparos de funilaria. Eu estou passando ele para o JP para descobrir exatamente o que aconteceu. Assim ele pode bolar um plano para resolver isso. Já preparou o carro? Eu basicamente arranquei o assento, assim dá pra ver exatamente onde ele foi cortado. Parece que eles dividiram aqui na frente do assento, substituíram os painéis frontais do assoalho, mas as portas não se encaixam mais. Ah, droga. Tem remendo pra todo lado. Tem muito mais coisa acontecendo debaixo dele do que pensamos no início. Parece que o Craig eliminou a ferrugem cortando o assoalho, mas ele não reforçou a abertura da porta. Então ela desabou quando ele ressoldou os painéis no piso. Então, para terminar a questão, ele adicionou um monte de cantoneiras e braçadeiras para deixar aquele pequeno piso mais forte. Ele cortou um pouco demais. Aquela regra de meça 2 vezes, corte uma. Ou então não meça nada. Não meça nada. Você pode ver que existem várias camadas que precisam ser cortadas. Estamos falando de atravessar 2 ou 3 camadas de aço, quase 3 centímetros. Eu estou pensando se a gente não precisa mudar nossos planos, cortar através do centro do assoalho e refazer os painéis. O conserto será muito mais difícil do que imaginávamos. Nós teremos que transformar o assoalho de volta ao que era antes, cortar aqueles pedaços extras de aço que ele pôs, reforçar as portas para obter o espaço correto e então soldar uma seção nova de assoalho do modo como deveria ser. Eu vou dar uma ligada pro Craig para avisar que você está trabalhando nisso. Tá legal. Eu tava checando o sistema de freio antes de colocar a carroceria. E tem muita coisa acontecendo aqui com ele. Do cilindro mestre até o final do chassi ele tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 junções diferentes nessa coisa. Então, pra mim são 13 pontos diferentes. Isso numa única roda. A gente pode ter um vazamento de fluido de freio. E deve ter mais uns 5 ou 6 indo pra outra, outros 6 ou 7 indo pra cada um dos pneus da frente. Eu tô falando de uns 30 ou 40 lugares diferentes que poderiam vazar. Eu não colocaria isso no meu carro. Aquela enorme bagunça de peças do Avante parece que tá aqui pra comprovar a lei de Murphy. Se alguma coisa puder dar errado, vai dar. Eu quero tirar tudo isso fora, reduzir o número de junções pra tipo umas 4, um tubo sólido, o ajuste correto, porque se a gente deixar como tá, as chances de ter um vazamento são bem grandes. Eu concordo. É uma questão de segurança e é por isso que eu amo meu trabalho. Eu odeio dar más notícias ao Matt, mas eu não vou dar a ele um carro que não seja seguro. Bom, o negócio é que eu tenho que tirar tudo que ele colocou e refazer o sistema. E tem que ser feito certo, né? Esse carro precisa parar quando for necessário. Chevrolet 51 3100 do Chevy, dia 3. E aí, Dale? E aí, parceiro? Cara, eu tenho uma coisa pra você. O que tem aí? O Sr. Cunningham, o proprietário da picape 1951, Sim. ele comprou essas coisas. Isso é um sistema de aquecimento. Pelo menos, eu acho É pra que picape? É original? É original. Parece ser um motor do soprador. Aham. Então podemos concluir que a picape tinha um descongelador. Ela também tinha limpadores funcionando. Tá. Vai precisar de tudo isso para poder passar pela inspeção estadual. Ele quer usar no dia a dia. Tá legal. Eu acho que a gente vai abrir alguns buracos na parede do compartimento do motor e encoleidar algumas peças. Ele vai ter um sistema de limpadores de para-brisa a vácuo. Danny e eu falamos com ele sobre isso. E a gente vai fazer a parte elétrica, então você Tudo não bem. tem que se preocupar. Beleza, então. É ruim ficar trabalhando com um sistema a vácuo que pode pifar a qualquer momento. Com certeza. Entendeu? Então eu encomendei um novo pra você. Eu dei uma olhada debaixo do painel. Não tem nada lá pro sistema de aquecimento. Então a gente vai... Colocar tudo de volta. Isso. Legal. Eu posso te ajudar se quiser. Não, eu quero fazer direito. Seu trouxa. Então a bola tá contigo. Manda aí. Beleza, cara. Valeu. Chevrolet 51 3100 do Craig, dia 4. Eu coloquei o JP e o chefe da funilaria para soltar a cabine do 3100 do chassi. Assim ele vai poder cortar o assoalho e trazer a cabine de volta ao seu tamanho original. É muito comum as pessoas começarem um projeto de construção de um carro, desmontam ele todo e aí percebem que é muito mais complicado do que parecia. E aí nesse ponto eles trazem pra gente. Mas normalmente eles não fazem a montagem, o acabamento e a pintura do carro todo antes de perceberem que as portas do carro não fecham. Ah, droga! Parece que eles cortaram o assoalho da frente, fizeram uma dobra de 90 graus naquele painel e aí soldaram isso aqui com isso aqui. O meu trabalho é garantir que tudo se encaixe da forma como deveria. Só o que falta fazer é cortar as laterais e aí sim ela vai ficar separada. Avante 83 de Matt e Debbie, dia 31. Aparentemente, o Matt quer personalizar algumas coisas no seu Avante. Eu nunca tive um cliente que não acabasse mudando o plano original. Olha só, presta atenção. O que eu queria falar com você era sobre essas pequenas luzes laterais aqui, sabe? Eu comprei umas lâmpadas LED, são como uma tira bem estreita e eu queria colocá-las bem aqui. Eu preciso garantir que o Matt entenda que com essa mudança também existe um novo custo. Todo mundo quer mudar as coisas, mas quase nunca se lembram que tem um preço a ser pago por isso. Agora tem uma outra coisinha que eu queria falar com você sobre o interior do carro. Eu queria colocar madeira no painel e no console central e pode ser bordo ou qualquer outra madeira que escolhermos. Eu acho que vai ficar bem bacana. O terceiro assunto que eu quero falar com você é o ar-condicionado. Só para você ficar ciente, nós passamos de itens que custam centenas de dólares para um item que entra na casa dos milhares de dólares. O que mais está querendo fazer? Substituir a coluna de direção existente por um modelo mais atualizado e por direção hidráulica. Matt, tudo o que você construiu neste motor foi projetado para uma direção não hidráulica. Tudo o que fizemos e tudo o que você fez comprando todas aquelas peças será essencialmente jogado pela janela se nós partirmos para a instalação de uma direção hidráulica. Porque tudo isso terá que ser encaixado num espaço que nós já ocupamos. Olha, não vou te dizer que não dá para ser feito. A gente pode fazer qualquer coisa com esse carro, exceto talvez fazê-lo voar. Mas você terá uma conta final com muitos zeros à direita se quiser tudo isso. Você precisa entender. Tá, mas eu acho que é algo que realmente tem que ser feito. Tá bom, eu volto a falar com você sobre os custos disso.
A seguir, Dino e eu batemos cabeça no Avante. Vamos fazer dar Cara, certo. na boa, isso não vai funcionar, não vai servir. A direção não vai passar como mágica por isso aqui, não vai funcionar. Geralmente, nosso maior desafio por aqui é lidar com as mudanças que os clientes fazem nos projetos. Neste caso, o Matt me passou junto com seu Avante 83 uma montanha de peças soltas. Agora, ele quer adicionar recursos que não são suportados pelas peças que eu já tenho. E o problema é que eu preciso resolver tudo isso. Eu faço questão de uma direção hidráulica. Direção hidráulica? Nós gastamos dezenas de horas trabalhando no motor para que ele funcionasse junto com o sistema mecânico de direção. A direção hidráulica é fisicamente maior que o sistema mecânico. Nós temos que adicionar uma bomba e não existe espaço para isso. Basicamente, teremos que desfazer tudo o que fizemos. Não sei se tem um jeito de colocar direção hidráulica no seu carro sem ter que jogar fora uma enorme quantia de dinheiro. Avante 83 de Matt e Debbie, dia 47. Ei, Dino! Ah, meu pai. O que é que eu fiz agora? Isso é o que nós temos. Você sabe que existem direção mecânica, hidráulica e direção elétrica. Mas isso é uma coluna de direção elétrica. Parece um motor de janela com esteroides. Mas nós não temos espaço para um sistema hidráulico tradicional e nem mesmo para um sistema elétrico. Então o que faremos é instalar uma coluna de direção elétrica. É uma solução moderna e acho que vão gostar. A gente solda isso direto no eixo intermediário e ela trabalha com a coluna de direção. Isso precisa ficar debaixo do painel de instrumentos, mas não sei se temos espaço para isso. Então a gente faz uma simulação com a coluna e vê se tem espaço. Tá. A coluna de direção elétrica que o Dan sugeriu é bem legal. Eu só não sei se ela vai resolver por completo o problema, mas com certeza é um passo na direção certa. Avante 83 do Matt e Debbie, dia 49. Vou fazer um teste com isso aqui. Assim eu vou ver como fica o encaixe da coisa toda. O sistema de direção assistida envolve uma bomba hidráulica e correias, e usa energia do motor para auxiliar a direção. Nós não temos espaço para nada disso nesse carro. O que vamos fazer é colocar o motor elétrico junto à coluna de direção sob o painel para auxiliar o motorista, mas sem usar nada hidráulico. Bom, agora que eu tenho a maioria da coluna de direção, o que eu tenho que fazer é combinar tudo e descobrir se a gente vai conseguir encaixar todos esses componentes no espaço limitado que tem. Acho que tá bom. Eu tenho que cortar a cabeça desse parafuso, colocar uma porca nele para poder conectá-lo ao parafuso prisioneiro que tem ali. Daí eu prendo a coluna de direção e vejo qual o comprimento que eu preciso. Depois eu faço os parafusos prisioneiros definitivos para ela. Não é uma solução 100%, mas eu vou fazer a tarefa que me passaram do melhor jeito possível. Chevrolet 51 3100 de Craig, dia 13. Eu vou usar uma Porter Power para separar a cabine. Isso é um macaco hidráulico. E esses são os braços hidráulicos. Quando você bombeia, os braços afastam as partes. Quando a cabine estiver separada, eu vou garantir que as portas se fechem. Assim que elas estiverem fechando, eu vou tirar umas medidas e fazer a mesma coisa do outro lado. Daí eu vou começar a instalar os novos painéis que a gente fabricou. Enchi a boca de fumaça. Acho que isso é o melhor que essas portas já fecharam desde que fabricaram a picape. As portas agora se encaixam no vão da cabine, mas mantê-las fechadas vai ser bem mais difícil e complicado do que eu e o Dan tínhamos imaginado. Que droga, trava maldita! O JP me chamou depois que ele separou a cabine e reestruturou as portas, mas elas ainda não fecham. A trava não tá fechando. Foi feita na China? Será que foi? Dan, dá só uma olhada nisso aqui. Essa trava é novinha. Olha, eu garanto que ela não foi feita aqui. Parece que o Craig instalou na picape umas travas baratas do mercado paralelo. Espero que ele tenha as originais pra gente poder usar. Bom, com certeza as portas não são as únicas coisas bagunçadas nesse carro. O capô dele não fecha direito também. Tá batendo em alguma coisa. O quê? Não tá fechando. E quando ele fecha, o alinhamento fica uma porcaria.
Você deveria pôr a sua GoPro ali dentro. O Alan tá desfilando com essa câmera dele nos últimos dias. Mas agora eu vou fazer um bom uso dela. Vamos colocá-la debaixo do capô da picape pra ver por que ela não tá fechando. Dá pra ver alguma coisa ali dentro? Eu tava monitorando pelo meu telefone pra ver se a gente descobriu o que tava batendo no capô. Mas é escuro demais e não dava pra ver o que tava acontecendo. Então vamos ter que usar outro método. Tá tudo bem? Tá. O Johnny é o cara novo, o nosso estagiário. Então, esse é o trabalho perfeito pra ele. Tá bem aí? Tô. Eu espero que dê pra abrir o capô. E aí, como é que tá? Agora tá batendo em alguma coisa. Tem que ser alguma coisa na frente, porque não tem nada aqui dos lados. Será que dá pra você abrir pra eu respirar um pouquinho? É, rapidinho. E é assim que se sobe na empresa, senhoras e senhores. Parabéns ao Johnny por entrar lá, mas ele não conseguiu ver por que o capô não fecha. Nós trouxemos o gancho do capô um pouco mais pra frente. Aí eu pensei em mover um pouco o mecanismo da trava. Só alguns centímetros pra ver o que acontecia. Daí então deu certo. Pronto! As travas nas portas, que são substitutas das originais, não funcionavam. Então, quando você fechava a porta, ela batia e voltava aberta. Felizmente, o Craig guardou as travas originais da picape. O Dale está instalando de volta e, com sorte, tudo irá funcionar bem. Se o proprietário não tivesse as originais, eu acho que estaríamos no mato sem cachorro. Tentar encontrar as travas originais de uma picape de 60 anos não é coisa muito simples. Uhul! Muito bom. Que delícia. O assoalho já tá firme, as portas estão fechando. Agora tudo que falta é fazer a inspeção estadual e o Craig estará de volta às ruas. Por que essa coisa tá com tanto jogo assim? Quando eu tava tirando a roda da frente, eu percebi que tinha um certo movimento no pino mestre. O que é um pouco estranho, porque eles parecem ser novos, e eu tenho certeza que o Craig trocou eles antes de trazer a picape. Eu tenho certeza que ele não vai ficar feliz, porque esse carro tá cheio de problema. E aí, chefe? Fala, Spencer. Os pinos mestre daquela coisa. Parece que eles são bem novos, mas estão com um pouco de movimento, especialmente o do lado do passageiro. Fiquei surpreso porque o Craig já havia dito que tinha reconstruído toda a dianteira. É por isso que eu odeio pegar um carro depois de alguém ter mexido nele. Ele esperava passar na inspeção e agora teremos que reconstruir a frente reconstruída. Foi mal, cara. Obrigado. Avante 83 de Matt Deb, dia 52. Eu vi o Dino cortando a coluna de direção do Avante. A boa notícia é que isso significa que já desmontou o sistema e arranjou uma solução para o controle de ignição, os controles de seta e outros. A má notícia é que eu não tive a chance de dar uma olhada nisso e ter certeza de que esta é a solução que a gente precisa. E aí, o que foi? Achou o local certo para isso? Eu já fiz uma marca de onde eu vou instalá-lo, porque ele só vai funcionar se ficar numa posição de 9 horas. É o único lugar, já que não dá pra girá-lo por causa do motor do outro lado. É a única posição que a gente tem pra ele. Ele vai ficar virado pra cima, bem no final da coluna, quase aqui. Assim ele não interfere no pedal de freio e os joelhos do cara também não batem em nada. Beleza. Agora, quando for instalado, onde ele vai ficar? Eu olhei para a coluna de direção e parecia que ele a tinha desmontado sem problemas. Eu precisava descobrir se a ponta da coluna ia trabalhar com a caixa de direção sem encostar no sistema de exaustão. Bom, é o seguinte, a coluna vai passar por aqui, então não vai ter problema nenhum em relação ao eixo. Só que isso aí não vai funcionar. Peraí. Viu? Você já está encostando onde estaria o eixo. Não tem como instalar esse coletor de escape no motor. Tem. É só modificar o tubo número 1. Não é tão simples. Teríamos que cortar os tubos 1, 5 e 7. Na mesma hora, o Dino estragou a minha festa. Ele disse que não daria certo. Eu já sabia que teríamos que modificar um tubo do coletor, mas aí ele me disse que não seria apenas um, mas 3 tubos de exaustão e que aquilo não daria certo. Eu já ouvi isso antes e tem que haver um jeito disso funcionar. Nós não vamos cortar 3 tubos. Entre os 5 coletores que pegamos, incluindo o que ele trouxe, esse aqui é o único modelo que serve. Ele fica longe do chassi, do coxim do motor, do cabeçote e também da tampa dele. Ele funciona com isso, mas vai bater na coluna, não vai dar certo. Mais uma vez, eu tô no meio de um serviço. Aí chega o Dan e acha que pode encontrar uma solução em 5 minutos quando eu já tô trabalhando nisso há horas. Dino, acredita em mim. Vamos fazer dar certo. Isso não vai dar certo, não vai servir. Me desculpa, o que eu posso falar?
Neste momento, nós temos 2 carros na Phantom Works que estão me deixando careca exatamente pelo mesmo motivo. O 3100 chegou na oficina porque o proprietário fez um serviço no assoalho da picape e acidentalmente deixou a cabine mais curta do que era originalmente. Não dá só para tirar a porta e colocar no lugar certo? Mas isso se revelou ser apenas a ponta do iceberg. Ai, droga. O Craig quer que ela passe na inspeção. Nós queremos isso também. Mas tem sido uma luta tirar essa picape da nossa oficina e colocá-la de volta às ruas. O Matt, com seu Avant 1983, passou de dá para você encolher o motor e colocá-lo de volta debaixo do capô, o que já seria um inferno, para dá para você aumentar o motor e acrescentar uma direção hidráulica. Dino, acredite em mim, vamos fazer isso dar certo. Cara, isso não vai dar certo, não vai servir. Me desculpa, o que eu posso falar? É muito difícil imaginar que, com todas as peças que o Matt comprou e todas as nossas tentativas com coletores de exaustão, nada tenha funcionado. E agora, com o único modelo que realmente serve no carro de todas as formas possíveis, o Dino diz que não funcionará. Bom, nós temos que dar um jeito nisso. Apenas dizer que não funcionará não é uma solução. Qual é o problema com a posição dele? Por onde ele deve passar que não conseguirá neste momento? O eixo intermediário passa aqui. Então você vê, pelo ângulo que eu estou fazendo, que ele atravessa o 7, o 5 e também uma parte do cano número 1. Estamos falando de 3 canos. Ok, agora eu estou vendo. Não vai dar certo. Nós temos que achar uma outra solução e isso significa voltar à estaca zero. É hora da gente ficar calmo e bolar uma resposta para isso. Me diga exatamente por que você abandonou o coletor centralizado de ferro. Aquele que o dono comprou? Isso. O motivo de não usar foi, primeiro, ele não se encaixa nos cilindros. E, segundo, o centro dos canos deles fica sobre o pinhão e a cremalheira, então iria derretê-los. Provavelmente eles ficariam... apertados demais. É, apertados demais para girar e também ficariam muito quentes. E que tal um coletor center rear? O que a gente tentou até agora não funcionou, mas um coletor de exaustão desse tipo pode dar certo. Um center rear, um coletor centralizado, mas que faz uma curva para baixo. Peraí, você tem um desses por aí? Eu não sei. Só tem um jeito de descobrir. Esse é um momento onde compensa ser um pouco acumulador. Os rapazes enchem a minha paciência o tempo todo porque eu junto essas coisas. Agora parece que uma coisa que eu guardei é a nossa resposta. Me sinto muito bem por isso. Legal, esse é igual ao primeiro que a gente tentou. A gente sabe que não vai servir. Ok. Esse aqui tem a saída muito comprida. É exatamente o que não queremos. E esse... agora sim, hein? Tá vendo aqui? Alguém já encurtou esse aí. Às vezes é melhor ser sortudo do que ser bom. E neste caso, parece que achamos um coletor de exaustão center rear e parece que está exatamente do jeito que precisamos. Eu não sei de onde isso veio, mas alguém modificou esse coletor e, pelo que eu vejo, ele está exatamente como a gente quer. Legal, mas só tem um jeito de descobrir. Vamos tentar esse. Você pegou a chave? O Dan tá me contaminando com aquele sentimento de que vai ser um concerto simples, mas eu continuo dizendo que não vai. Tem bastante espaço em volta do eixo? Tem. Ele libera a coluna. Eu vou te dizer. Ele serve. Na boa, não é tão bonito, mas o coletor que a gente encontrou não é tão bonito quanto os anteriores. Mas ele vai servir. Eis o que quero que você faça. Ele tem esse suporte para gerador, provavelmente de um velho Corvette. Então, corta fora isso para mim. Faça um acabamento em cerâmica, deixe-o bonito e brilhante. Nós vamos perder um pouco de desempenho, mas foi exatamente assim que a gente começou. É o que a gente precisa. Eu tô achando que a gente ainda vai ter que fazer mais algumas modificações, mas vai funcionar. Aqui na Phantom Works, a luz no fim do túnel quase sempre é um trem vindo na contramão. Mas nesse caso, era realmente a luz do dia. Achar exatamente aquilo que precisávamos foi um grande feito. Eu sou um cara feliz. Beleza? Obrigado, Dino. Sem problema. Avante 83 de Matt Deb, dia 69. Rapaz, onde é que a gente tá? A gente tem um monte de coisas aqui. Eu trouxe o Matt até aqui embaixo para procurarmos algumas travas para o Avante, porque realmente não temos tempo para isso. Eu lembro que eu trouxe um montão de caixa, mas isso é bem mais do que eu lembrava. Então, só para você saber, a nossa política de não instalar peças dos clientes nunca foi tão quebrada em toda a história. Botão de pressão prateado e... olha só isso! Parafusos do suporte do capô. Legal. Já é alguma coisa. Bom, pelo menos estamos no caminho certo. Tem mais alguma coisa aí? Isso aí parece uma grade. A grade. Todo o resto é a moldura do para-brisa. Aposto que o que você está procurando estava enrolado no jornal, mas acabou abrindo. Dan, eu vou te falar uma coisa. Tem que estar aqui em algum lugar. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que dane-se tudo isso. Eu vou comprar um novo. Deixa
eu ver. Ô, Dan, essa aqui é a parte do mecanismo de abertura do capô. Tem um desses ou são dois? Um. Legal. Ah, e só mais uma coisinha. Dan, isso aqui é uma outra peça do capô. Ela deve estar aqui em algum lugar. Pode estar naquela caixa, deixa eu dar uma olhada. Ok. Bom, é o seguinte, essas coisas são do para-brisa, guarnição e tudo mais, entendeu? Ah, tá ali, ó, tá ali, tá bem ali, ó. Isto aqui? Isso. Isto é parte do mecanismo de abertura do capô. Na verdade, ele tem uma segunda vareta que se encaixa aqui e tem uma conexão nele. Vamos dar o fora daqui. Mas e todas essas porcarias, rapaz? Oh, é pra isso que eu tenho o Dale. Ah, tá bom. O Matt e eu encontramos as peças para a trava do capô do Avante. Foi uma coisa boa o Matt aparecer aqui, assim eu não precisei me enfiar naquelas caixas e me poupou um bocado de tempo. A trava do capô foi instalada. Agora ele fecha de verdade e é hora de passar para o outro problema. Chevrolet 51 3100 do Craig, dia 29. Demos uma checada na dianteira da picape 51. Como o Craig disse, os pinos mestre e as buchas foram trocados. Infelizmente, tudo em volta deles estava gasto. Bom, isso é parte da diversão de se trabalhar numa picape de 60 anos. Esta peça aqui é a manga do eixo. O problema é que estão muito frouxas, porque as mangas estão gastas, então tivemos que colocar buchas maiores nela. Acabamos de refazer os pinos mestre para que a picape do Craig possa ser inspecionada. Já tínhamos feito o sistema limpador do para-brisa, adicionamos o aquecimento e o descongelador. Fizemos uma reconstrução total nos freios e também no diferencial. Agora o Robbie está levando para um test drive. Ele é um cara novo aqui, mas é o gerente. Então isso é tarefa dele. Vamos lá. Acabamos de colocar novos pinos mestre na 3100. Eu realmente espero que nada dê errado, porque queremos entregar essa picape. A direção tá boa, o câmbio também, tudo tá funcionando muito bem. Eu tava dirigindo pela rua, a suspensão tava boa, tava achando tudo maravilhoso. Que barulho é esse? E aí eu comecei a ouvir um som horrível. Não tô gostando desse barulho. Eu fiz a curva na esquina e veio aquele som de novo. Aí eu soube que tinha que parar, dar a volta e levar até a oficina para descobrir o que estava acontecendo. Esse é o problema. Tá vendo aquelas pás da ventoinha? É. Não dá para ter Não uma tem ventoinha espaço para elétrica ali. Aparentemente, o Craig instalou a ventoinha tão perto do radiador que ela chega a encostar nele, mastigando o metal. Essa coisa vai superaquecer. Dá para ver que alguém dobrou as lâminas para trás para tentar ganhar um pouco de espaço, só que não tá dando certo. Não vai dar para manter uma ventoinha dessas aqui dentro. Vamos colocar uma ventoinha com embreagem viscosa nela. Oi, Dan. O Craig veio hoje pegar sua picape 3100, mas como sempre primeiro temos que tratar da papelada. O que começou com um ajuste nas portas, logo passou para a separação da cabine, alongando-a. Depois refizemos a seção do assoalho e então baixamos tudo sobre o chassi. Daí tivemos de reinstalar as travas das portas porque não funcionavam e terminamos remontando os pinos mestre. Eu me lembro, Dan. O que você tem agora é uma picape que funciona. Ela tem os mostradores, as máscaras do painel, os controles estão operando, o sistema de direção agora está como deveria. É hora daquele número final, mas o Craig desempenhou um papel importante para chegar neste valor total. O Dan estava com a fatura final dos consertos da caminhonete. Logo de cara eu percebi que tinha umas 7 páginas de comprimento. Foi aí que eu fui ficando sem fôlego. O valor total de mão de obra ficou em $8.300, então o que eleva o total final do projeto para $9.800. Posso dar uma olhadinha? Claro. Você fez algumas coisas na sua caminhonete que nós descobrimos à medida que trabalhávamos Vou te nela. contar uma coisa, Dan. Eu tive que engolir meu orgulho quando entrei aqui e falei pra mim mesmo. Ele vai desfazer o estrago que eu fiz na picape. Agora eu superei isso. O valor total é menor do que eu antecipei. Menor que o orçamento que eu tinha pra esse trabalho. Não dá pra reclamar. Tá pronto pra vê-la? Tô sim, claro. Vamos lá. vê-la? Vamos Valeu. lá. O que nós realmente não fizemos aqui foi mudar a aparência dela. Primeiro e mais importante são as portas que foram motivo de tê-la trazido aqui. Foram. Agora fecham. Faz isso de novo. É um som bem bacana, não é? Eu não escuto esse som ou vejo isso há muito tempo. Eu pedi pro Dan fechar a porta algumas vezes. Foi ótimo.
Esta é uma caminhonete muito bonita. E eu fico feliz por termos te ajudado a conseguir arrumá-la e a devolvido para você. Não vejo a hora de dirigir. Beleza? Tá pronto para ir? Com certeza. Legal. Craig, foi um prazer Obrigado, conhecer. Dan. Valeu Muito mesmo. obrigado. Estou muito feliz pelo jeito que ela ficou. Não vejo a hora de dirigir. Bem legal. Eu gostei. Gostei. Parece muito boa. Parece sim. É sempre um momento mágico. Quando a chave gira, o motor dá a partida, divirta-se com ela e, de repente, o mundo está bem de novo. O Matt e a Deb estão vindo hoje para pegar o Avante deles. Nós temos uma surpresa que estamos tentando concluir, mas estamos correndo contra o relógio. Não foi fácil, mas acho que valeu a pena. Esta foi uma das construções mais desafiadoras que já tivemos. Tudo porque nós não vimos o ponto de partida. Nós tínhamos caixas com peças e muitas não eram compatíveis, então foi como montar um quebra-cabeça sem saber qual era a imagem final e ainda faltando muitas peças. E alguém misturou peças erradas junto delas. Foi uma restauração e modificação com uma boa dose de alterações no projeto. Nós construímos um interior todo novo. Montamos um console com madeira de bordo com detalhes cromados. Instalamos luzes e setas com lâmpadas de LED. Uma pintura perolizada incrível. E então, adicionamos uma direção hidráulica num carro que não tinha espaço para isso. Preciso de direção hidráulica, então fico feliz que tenha feito isso. Legal. É bom para você, mas não muito para nós. Quer saber o que eu acho? Para um cara que não gostava do Avante, eu agora adoro esse carro. Mal posso esperar para vê-lo. O meu objetivo era poder terminar o carro pelo preço das peças. O que você acha? Chegou perto. Você acha isso? Eu acho que sim. Sinto muito. Eu não acredito. Nós levamos 1.207,75 horas. Ai, e ainda fizemos por menos do que o valor das peças. Uau. Nossa! Acho que depois que ele viu a sua própria conta das peças, ele não se surpreenderia com a minha conta, porque ela ficou menor. 22 páginas para o seu deleite. Está tudo detalhado aí. Quando o Dan me mostrou o valor final hoje, ele ficou bem perto de quanto eu achava que seria. Na verdade, era um pouco menor. Eu tô muito feliz com isto. Muito obrigado. Muito bom. Tá feliz? Tô muito feliz. Bom, pra ser honesto, acho que depois de saber o valor gasto em peças, ele não poderia ter ficado mais contente, pois o valor foi mais baixo. Prontos pra verem o carro? Mais do que nunca. Vamos lá. Meu Deus! Nossa, olha isso! Mas essa cor é linda! Linda demais! Meu Deus! Uau! Ele é lindo Adorei. demais. Quando vi o carro, a cor dele me deixou completamente extasiada. É uma cor maravilhosa. Uau! Isso é incrível. Dan, tá surreal. As luzes laterais são inacreditáveis. Não ficaram legais? Eu gostei de como ficaram embutidas, mal dá pra notar. Eu fiquei impressionado. Elas são ainda mais brilhantes do que eu esperava. Eu acho que realmente ajudam a destacar ainda mais o carro. Ele está lindo. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa muito legal. A maioria das pessoas não tem nas suas salas de estar um interior tão bacana e incrível como este. O trabalho em madeira é incrível e... Ele até cheira melhor. Cheira mesmo. É uma grande emoção ver como este casal adora este carro. E é para isso que eu vivo. Matt, eu gostaria que você abrisse a porta. Ai, meu Deus. Isto é incrível. Eu fiquei surpreso quando eu abri a porta e vi escrito Avante, iluminado. Era fenomenal. Ficou perfeito. Eu tenho uma última surpresa para você, como um presente de despedida. Todas aquelas peças que você me trouxe e que não usamos, traga sua picape até aqui e pode carregá-las de volta para sua casa, ok? Eu vou levar o meu lixo para casa. Pode deixar. Estão prontos para dar um passeio e levar o Avante para casa? Vamos lá? Ligue a chave e gire o volante do carro. Você tem uma direção hidráulica sem ligar o motor. Não é legal? Uau!
Eu gostei muito. Ele está tão animado com a direção hidráulica porque isto também me permite dirigir este carro agora. Ótimo. Tchau, Dan. Até logo. O Avante definitivamente não é um Camaro ou um Mustang ou até um Chevelle. Eu queria um carro exclusivo. E eu não me importei em gastar esse dinheiro para ter um produto final que me desse orgulho. A picape 51 do Craig entrou aqui com uma cabine que havia sido encurtada e soldada e ficou pequena demais para as portas. Tinha um capô que não fechava e uma longa lista de problemas. Consertamos as portas e o capô e entregamos uma picape que passou na inspeção estadual. O Avante 83 chegou com uma lataria maltratada, com um motor muito grande e uma montanha de peças incompatíveis. Fizemos as peças trabalharem juntas, restauramos a carroceria, acrescentamos uma direção hidráulica, luzes de LED e um interior incrível.